Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a conservação de bugios, macacos do gênero Aloata. Eles fazem parte de Platyrrhini, grupo de macacos endêmicos da região neotropical. O número de espécies identificadas para o gênero é variável. Aqui consideramos as 14 espécies que constam na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. São encontrados desde o sul do México até o norte da Argentina e conseguem viver nos mais diversos habitats, como florestas tropicais, manguezais, floresta de araucárias e fragmentos florestais que passam por algum tipo de perturbação antrópica. Os bugios são macacos sociais e estão entre os maiores macacos tropicais. Apresentam alta variabilidade em seu comportamento e ecologia. Sua dieta é bastante flexível, composta majoritariamente pelo consumo de folhas e, em menor quantidade, de frutas e flores. De acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, o status de conservação de 50% das espécies é de pouca preocupação. 29% são vulneráveis, 14% estão em perigo e 7% quase ameaçados. Devido à sua alimentação baseada em folhas e frutos de diversas espécies e sua alta resiliência a perturbações, os bugios têm importante função na dispersão de sementes, desempenhando um papel fundamental na regeneração de plantas em hábitats degradados, contribuindo na sucessão secundária e à restauração desses locais. Dentre os fatores que os tornam bons dispersores de sementes está o fato de serem um dos grupos de mamíferos arbóreos frugívoros mais abundantes, podendo investir cerca de 50% da sua alimentação mensal em frutas, engolindo suas sementes e defecando-as intactas. A passagem pelo intestino geralmente tem efeito positivo sobre a germinação, e seu padrão comportamental cria uma distribuição espacialmente heterogênea de sementes, o que pode aumentar a diversidade de plantas no local. Além disso, eles dispersam sementes de diversas espécies, sendo os dispersores principais para alguma delas. Seu esterco enriquece o solo, comumente pobre em florestas tropicais, e pode atrair dispersores secundários para as sementes. Os bugios interagem com uma diversa gama de vertebrados ao longo de sua distribuição geográfica. No entanto, essas interações têm uma frequência muito baixa, restrita principalmente às espécies que compartilham sua dieta, como outras espécies de macaco, e seus predadores. Essa baixa taxa de interação é consistente com a estratégia geral de economia de energia que os bugios exibem para lidar com uma dieta baseada em matéria vegetal. A transformação de hábitats naturais pode afetar os padrões de interação dos bugios com outras espécies. Sua capacidade de consumir grandes quantidades de folhas parece fornecer uma vantagem competitiva sobre outras espécies de primatas em fragmentos florestais menores, o que faz com que eles possam ser encontrados em manchas florestais em que outras espécies de primatas foram extintas. Visto que em paisagens fragmentadas os bugios são constantemente forçados a descer ao solo para acessar fragmentos florestais isolados, eles se tornam suscetíveis à predação por cães devido à proximidade dos fragmentos com populações humanas, e também por jiboias, que têm mais chance de predar esses animais em ambientes degradados. Apesar de serem considerados ecologicamente flexíveis devido à sua ampla distribuição e diversidade de hábitats, os bugios enfrentam sérias ameaças de extinção. A conversão para a agricultura tem sido uma das principais causas da degradação e perda de hábitats desses animais, sendo que as altas taxas de crescimento da população humana, aliada à crescente demanda no mercado global por alimentos e outros produtos agrícolas, geram uma forte pressão sobre esses ambientes. As atividades antrópicas também contribuem para o aumento de mudanças climáticas e a ocorrência de eventos climáticos severos cada vez mais recorrentes e intensos. Exemplo de como tais mudanças impactam as populações de bugios é o caso do furacão Iris, que atingiu Belize em 2001. O furacão atingiu uma floresta com alta densidade de bugios da espécie Aloata pigra, matando 35% das árvores habitadas por eles e as árvores sobreviventes não produziram frutos por 18 meses. A prolongada escassez de frutas causou a diminuição da população de bugios, causando um declínio contínuo até 2004. O consumo de frutas é importante do ponto de vista energético. Frutas contêm maior quantidade de açúcar, provendo maior quantidade de energia do que folhas, fonte principalmente de proteínas. Aspectos como densidade populacional, tamanho do grupo e sobrevivência da prole foram correlacionados positivamente com o consumo de frutas, e a escassez prolongada desse recurso esteve relacionada com maior inatividade, menos tempo gasto com alimentação e locomoção, menos energia disponível para a reprodução e aumento na produção de hormônios de estresse como o cortisol, que pode resultar em baixas taxas de reprodução e produção de leite inadequado para os bebês.
Embora sejam necessários mais estudos sobre o real impacto da frugivoria sobre essas espécies, e mesmo que durante alguns períodos a alimentação à base de folhas é possível, o consumo de frutas é essencial para a saúde, manutenção e crescimento de suas populações a longo prazo. Um dos maiores problemas relacionados à conservação do gênero está a falta de informação e dados de base acerca da maioria das espécies. Por exemplo, 58% dos estudos publicados fornecem informação para apenas 2 das 14 espécies, e metade dos registros vem de apenas 3 países, o que sugere uma lacuna de dados para muitos locais onde a loata está presente. A ampla distribuição desses animais é tida como prova de sua variabilidade ecológica e fenotípica, mas deixamos de reconhecer que muito disso pode ser resultado de adaptação a eventos evolutivos passados e pode não necessariamente refletir a sustentabilidade dessas espécies para daqui 20, 30 anos. A falta de conhecimento sobre sua história natural, ecologia, comportamento e biologia geral traz uma limitação para as iniciativas de conservação e manejo, pois prejudica nossa capacidade de fazer previsões sobre o perigo atual e futuro de extinções locais de populações. Sendo assim, se faz necessário o aprofundamento da coleta de dados sobre esses animais, a fim de se compreender a sua adaptabilidade e aplicar esses dados em iniciativas de conservação.